Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma API que eu desenvolvi utilizando o Spring Boot. Então você vem aqui no Google, digita Spring Initializer, você clica nesse site que aparece do Start Spring IO. É uma ferramenta que serve para você configurar as dependências do seu projeto. Então eu recomendo deixar marcado o Maven que já está, a versão 2.7, e aqui você coloca o nome do seu projeto, tá? O nome do seu projeto, School, o nome do projeto que eu fiz aqui como exemplo. A versão aqui do Java, você pode deixar a versão, uma dessas que estão aqui, mas desde que possua essa versão na sua máquina instalada. Como eu não tenho uma versão mais nova do Java, eu vou deixar aqui a versão 11, tá? Mas poderia ser qualquer uma dessas aqui. O empacotamento eu vou deixar já mesmo. As dependências, eu clico aqui add dependencies e vou colocar aqui web para dar suporte a serviços REST, né, web. Vou colocar aqui data para dar suporte a JPA. Vou colocar PostgreSQL para adicionar o drive do PostgreSQL. Vou colocar validation para validação de dados de entrada. E vou colocar também Lombok para evitar a gente estar criando gets, sets e construtores, hashcode, por aí vai. Depois que você coloca suas dependências, confira aí se as suas dependências são essas aqui, ó, Spring Web, Spring Data, JPA, PostgreSQL, SQL Drive, Validation e Lombok. Feito isso, você manda gerar aqui, ó, Generate, ele gera para você. Veja, depois que ele gera, ele já faz o download automaticamente de um arquivo zip com as configurações que foram geradas para esse projeto. Está aqui, ó, meu projeto school.zip. É só você ir lá na pasta que você fez o download, descompactar esse arquivo. E uma vez que você descompacta esse arquivo, você pode ir na sua IDE, no NetBeans, Eclipse, qualquer ferramenta que você possa estar utilizando. Você vai lá em File, Open Project e consegue abrir esse projeto. Eu já fiz aqui na minha máquina, já para adiantar o processo, mas uma vez que você abre, aquelas configurações lá, eu vou mostrar para vocês, está nesse arquivo chamado .xml, que está aqui selecionado no lado esquerdo. Vou clicar, veja, então a configuração que eu coloquei do Spring, ele já colocou para mim aqui a versão do Spring, a versão do Java, eu deixei a 11, que é o que tem na minha máquina, a versão 15, então eu deixei uma versão um pouquinho anterior. Se eu configurasse a 17, por exemplo, não daria certo, seria uma versão mais recente, então ele tem compatibilidade para versões anteriores, não para versões futuras. Então eu deixei a versão 11, mas poderia ser a versão 8, a versão 11, a 17. Você vai deixar aí a que tem na sua máquina essa versão aqui. E aqui essa dependência aqui, o Spring Start Web, foi aquela que nós configuramos para dar suporte a REST. Lombok, a gente colocou essa dependência aqui para evitar que a gente faça gets e sets, construtores, equals, hashcode, toString, ele já gera tudo isso para a gente automaticamente. O bin validation, para a gente validar campos not nulo, campo valor mínimo, valor máximo, e-mail. Spring Data JPA, esse aqui foi para ele dar suporte ao JPA, para a gente poder salvar, consultar de uma base de dados relacional usando o JPA. O PostgreSQL foi para a gente poder se conectar ao banco de dados PostgreSQL. Mesmo usando o JPA, você tem que colocar o drive do banco específico que você vai usar. Então a gente vai usar o PostgreSQL, então o drive do PostgreSQL. Essa outra dependência para teste que ele gera automaticamente e só. Então essas foram as configurações que nós geramos agora há pouco lá no Spring Initializer. E uma vez que você abre o seu projeto, ele abre com essa estrutura desse POM com Application Properties. Esse Application Properties ele vem vazio, então eu já adianto para vocês que esse Application Properties vem vazio, e quando você sobe a aplicação e o Spring Boot detecta que você não preencheu essas configurações que estão aqui, ele vai dar um erro, vai dizer, ó, você deve configurar um data source, uma fonte de dados. Então a gente já colocou aqui as configurações para vocês, tá? Depois eu vou deixar uma forma de vocês baixar esse projeto. Então aqui, só lembrando que nessa URL você tem que colocar aqui o nome da base de dados que você tem lá no PGAdmin, que você configurou no PGAdmin. Vou aqui no meu projeto aqui, ó, por exemplo, PGAdmin, e eu tenho School, a minha base de dados, esse nome que está aqui. Se você não criou a base de dados, ele vai dar erro também na hora de criar. Ele vai dizer, ó, eu tentei configurar, eu tentei me conectar a essa base de dados e não encontrei. Então, você tem que ter o mesmo nome que tem na sua base aqui, é o nome que você vai configurar aqui na sua URL. Você vai se configurar, se conectar àquela base de dados. O seu usuário,
a senha que você configurou o PGAdmin por seguir na hora da instalação. E esse update aqui é para que, à medida que a gente for criando as nossas entidades, ele já vai gerando automaticamente na base de dados as tabelas correspondentes. Então, isso é muito importante, que evita que a gente vá criar tabelas na base de dados manualmente. Ele cria de forma automática, uma vez que a gente já mapeou corretamente as nossas entidades no lado Java. Então, feito isso, né, dito isso, nós vamos aqui para o nosso pacote fontes, ele vem com esse pacote configurado e vem automaticamente com essa classe aqui, ó, School Application, que foi o nome do nosso projeto que nós demos lá no Spring Initializer. E aí ele já anota essa classe principal como @Spring Boot Application, que é a partir dela que a gente vai executar o nosso projeto, e aí é a partir dela que a gente executa o nosso projeto aqui. Só adiantando para vocês e detalhando aqui o que vocês devem fazer. Cria um pacote chamado model. Para criar um pacote, você vai clicar com o botão direito, New Java Package, e aí você vai colocar o nome que você quer. Não vou criar porque eu já criei aqui, vou cancelar. Então está aqui o pacote model. Dentro dele, cria uma classe Student. Eu estou criando aqui Student, mas você vai criar no teu projeto aí a classe que você desejar. E aqui em Student eu coloquei ó, Public Class Student e aí Implement Serializable. Por que a gente implementa essa interface? Porque as nossas entidades elas precisam ser gravadas em cache, elas precisam ser armazenadas em sessão, elas podem ser transmitidas por rede. Então é importante que elas implementem essa interface serializável. Tá? Ela tem essa notação @entity para dizer que é uma entidade do JPA e tem essa notação @data do Lombok, essa notação. É aquela parte que eu falei que evita que você tenha que criar get, set, construtor, toString, hashcode, equals. Ele faz tudo isso automaticamente colocando esse @data aqui, ó. Veja que é uma anotação do Lombok aqui, ó. Na importação você já percebe que está aqui. O @id é para configurar a chave primária. A gente está dizendo que é um campo que vai ser gerado automaticamente. O tipo do campo a gente colocou o UID, que é um tipo já padronizado para sistemas distribuídos, para evitar colisão de valores. Tá? O not null, essa aqui é uma anotação do bin validation para dizer que esse campo tem que ser preenchido. O @size, aqui a gente configura um valor mínimo e um valor máximo. Então, se na sua entidade você tem a necessidade de colocar um valor mínimo e um valor máximo, então esse @size aí, ó, para dizer a quantidade de caracteres que tem que ter nesse campo. O not null de novo para ser preenchido. @email, ele já valida automaticamente se o campo que está sendo preenchido agora, o conteúdo dele é um e-mail válido. Se não for, ele não deixa gravar, ele não deixa persistir, ele já mostra um erro para você. Então veja que aqui a gente acaba a nossa entidade, não tem construtor, gets e sets explicitamente, porque eles estão aqui implicitamente na @data. Ele já gera para a gente automaticamente. Então esse foi nosso model. Vou sair daqui, vou agora para o repository. O repository, na minha aplicação, naquela que a gente baixou, não tinha esse pacote repository. Como é que a gente cria? Vem aqui, ó, clica com o botão direito, New, Java Package, e aqui você vai colocar o nome que você quer. Como já tem, eu não vou criar, eu vou cancelar aqui. Está aqui o repository. Dentro do repository, a gente cria uma interface chamada Student Repository. E essa nossa interface, ela vai herdar uma interface do JPA Repository, e a gente diz, ó, que essa JPA Repository vai manipular Student, que é a nossa entidade que nós acabamos de criar agora no nosso model, e o tipo da chave primária, que a gente vai consultar pelo tipo da chave primária, é o UID, que é o tipo que está lá mapeado na chave primária aqui dentro. Vou mostrar novamente. Veja, é esse daqui, ó. O tipo é esse aqui, o UID, que é o tipo do ID da nossa chave primária. Então está aqui o nosso repository. Ele só tem isso. Com isso ele já traz o save, o find all, ou seja, ele pesquisa todos, ele consegue apagar, já está tudo implementado nesse JPA Repository, a gente vai só reutilizar. Então, com isso, a gente finaliza o nosso repository. Vamos agora para o controller, né? A última pastinha, o nosso último pacote. De novo, é o mesmo processo de criação. Quando a gente criou aquele projeto inicial, aquela configuração inicial, não veio esse pacote. Para criar, botão direito, New, Java Package, coloca o nome aqui, controller, e manda finish, que ele gera para a gente. Vou cancelar. Depois que você criar essa pastinha, dentro dela, você vai criar um Student Controller. E aí esse Student Controller, você anota como @hash controller para dizer que a sua aplicação vai ficar disponível na web como um API REST. E aí, a gente precisa nesse controller consultar a base de dados. Para consultar a base de dados, a gente chama a classe que é responsável por consultar a base de dados.
a nossa Student Repository. E a gente colocou aqui, ó, nesse atributo, @auto_wired, para dizer que aqui é um ponto de injeção. O JPA, ou melhor, o Spring, ele vai injetar essa classe, ele vai dar um new nela dentro do framework, ele vai dar um new, vai instanciar ela para a gente e automaticamente vai injetar ela aqui dentro. Então, tá Student Repository. E nós temos aqui o Get Mapping e colocamos /student. Ou seja, na nossa API, quando a gente fizer um método get passando student, ele vai chamar esse método mandando listar todo mundo. Vamos chamar esse Get Mapping aqui na nossa API. Então, para isso, eu vou mandar subir a nossa aplicação. A gente vai explicar já os outros métodos. Vamos executar aqui essa parte aqui, para vocês irem percebendo o que está acontecendo aqui na aplicação. Inicialmente, aqui a gente não tinha nenhuma tabela criada. Aqui estava vazia, mas assim que a aplicação subir, vai ter uma tabela student aqui que o JPA vai gerar automaticamente para a gente. Tá? Então, deixa ele subir a nossa aplicação e a gente vai mostrar para vocês aquele método lá do nosso controller. Select, asterisco, from student. Vamos dar consultar aqui. Veja, não tem nada porque nós não cadastramos nada ainda. A tabela foi criada, mas não tem nada ainda. Voltando para cá, eu vou abrir o nosso cliente REST para a gente tentar fazer uma consulta usando já a nossa API recém-criada. Usando esse método get para essa URL mapping. Tá? Pronto, pessoal. Então aqui a gente vai fazer um get, o método está aqui, get, nessa URL localhost 8080/students. Vou mandar enviar e ele vai enviar uma solicitação para o nosso servidor, para a nossa aplicação. E veja, ele retornou o status 200, ok, quer dizer que foi processado com sucesso, nossa aplicação já está respondendo, só que veio um vetor vazio, um array vazio, porque não tem nada cadastrado na base de dados, como nós acabamos de conferir consultando. Vamos continuar lá. Então esse foi students para retornar todos. Se eu quiser pesquisar pelo ID também, é a mesma coisa, eu coloco students/ID, passo o ID que eu quero. Como a gente não tem nenhum cadastrado, então não adianta a gente passar aqui agora por esse método, porque ele não vai retornar nada. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar salvar. A gente tem aqui, o método para salvar no REST é o método post. Então, post mapping, /students, e a gente vai passar um estudante, tá? Com todos os campos preenchidos, a gente vai passar para o nosso serviço. Tá? A gente vai passar um estudante preenchido para o nosso serviço com todos os campos ali que precisam ser preenchidos. Então, a gente vem aqui, veja que precisa do nome no e-mail, porque o ID ele vai ser gerado automaticamente. Então, o name e o e-mail é que nós vamos enviar nesse método aqui, post. Então, a gente vai mudar para post, o método aqui, post. Clica aqui em post. E aqui eu venho no corpo aqui, do que eu vou enviar para students. E vou colocar o nome aqui, só José. Ou melhor, vou colocar só JO e o e-mail e vou mandar enviar para vocês perceberem aqui, ele está dizendo, name, o tamanho deve ser entre 3 e 255. Ele já está validando para a gente. Ele não deixou gravar na base de dados se os dados estão incorretos. Ele está validando antes da gente enviar. Então, eu vou colocar aqui José. E vou colocar o e-mail inválido aqui. Vou colocar assim um arroba. Vou colocar assim. E vou mandar enviar e ele deve dar outro erro. Porque o nome está válido, só que o e-mail está inválido. Olha o que foi que ele disse aqui, como resposta. Deve ser um endereço de e-mail bem formado. Então, o e-mail está inválido. Vou colocar aqui um e-mail qualquer. @caiana.com. Vou mandar enviar agora. Veja que agora, a resposta foi uma resposta 201. E quer dizer que ele foi criado, created. E aí ele gerou para a gente um ID, aquele UID, que é um número bem gigante aqui. Tá? Tudo bonitinho. Vamos cadastrar mais gente nesse serviço? Vou colocar aqui, Maria.
Vou mandar enviar. Veja, Maria foi cadastrada também. Vou colocar Joana. Joana foi cadastrada também, ó. Sucesso. Se eu agora, ao invés de fazer um post, eu fizer um get, o get chama todos, não é isso? Então eu venho aqui, ó, faço um get students e aí eu vou mandar enviar esse método aqui, vou consultar e veja agora que antes o get não vinha ninguém, o get veio todo mundo, ó, veio um array com 3 objetos aqui, ó, veio o José, a Maria e a Joana. Ou seja, nós conseguimos inserir, nós conseguimos consultar todos. Ah, eu quero consultar pelo ID. Para consultar pelo ID, você passa o ID do que você quer, esse número gigante aqui, ó, dá Ctrl C, e faz um get passando, depois da sua URL Students, passando o ID. Vou mandar enviar, e aí deve consultar apenas aquele, veja, veio só a Maria, ó, que é quem possui esse ID, não veio todo mundo. Então nós conseguimos listar todos, conseguimos listar pelo ID, conseguimos gravar, já validando os campos de entrada, tá? Falta a gente, por exemplo, atualizar e deletar, tá certo? Nós verificamos aqui se ele é válido com essa anotação aqui, ó, @valid. Tá vendo aqui? Essa anotação @valid está verificando se a entidade veio preenchida ou não. Então nós conseguimos fazer o post, validando as entradas com esse @valid e depois salvando na base de dados, considerando que os campos foram validados com sucesso. Pegamos por ID aqui, ó, no get, ó, @getMapping, passando o ID, ele pesquisa na base de dados e retorna. Se estiver vazio, ele diz que não encontrou com aquela chave. Caso contrário, ele retorna os dados aqui do estudante e dá o status como ok, retornou com sucesso. Então, get todo mundo, get passando o ID, post para salvar, e isso tendo esse @valid aqui para validar os campos de entrada e não deixar salvar campos inválidos, no formato inválido. E aí agora para deletar, para deletar eu passo o ID de quem eu quero deletar aqui, ó, @delete mapping students e passo o ID de quem eu quero deletar. E aí eu vou passar um UID. Ele pesquisa, se ele não achar, ele diz: ei, você está pagando um cara que não existe. Caso contrário, ele manda apagar da base de dados. Vamos tentar deletar alguém lá. Vamos lá. Deixa eu consultar todos. Consultar todos é um get para students. Vou mandar enviar. Veja, está todo mundo aqui, ó. Eu vou mandar apagar a Joana, tá? Vou pegar o ID da Joana. Vou pegar o ID da Joana, vou colocar aqui e vou dar um delete. O método tem que ser o delete, tá, galera? Para apagar, ó. O método delete. Clica delete. Enviei. Ele disse que apagou com sucesso. Vamos dar um get agora em todos. Tinha 3 com a Joana. Vamos ver se a Joana de fato foi apagada da base de dados. Dá um get para students. Veja, só tem o José e a Maria. A Joana não está aqui com a gente. Faltou atualizar. Para atualizar, a gente usa o método put. Ó, put mapping passa students e no caso aqui o ID de qual estudante que a gente quer atualizar. Ele valida também para a gente não colocar dados inválidos. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e vamos tentar atualizar a Maria. E vamos colocar para Maria ser Maria da Silva. Vamos vir aqui o put. E aí a gente vai vir aqui, ó, body. E vou colocar aqui, coloco o ID e vou colocar para ser Maria da Silva. E vou deixar o e-mail inválido para a gente ver o que acontece, tá? Vou colocar aqui qualquer coisa aqui, vou enviar com o e-mail inválido, tentar atualizar a Maria com o e-mail inválido para ver se ele está validando. Vou mandar enviar. Veja, ele disse, ó, e-mail deve ser um e-mail bem formado. Ele não deixou na atualização também passar um campo inválido. Na inserção, no cadastro, a gente já validou e a gente já viu que está funcionando. Agora, na atualização, vamos colocar então o e-mail válido aqui para Maria. maria@gmail.com. Vou salvar. Ó, foi salvo com sucesso. Vou dar um get para ver se apareceu Maria da Silva agora. Get students.
Olha só, Maria da Silva atualizado. Ó, tá só o José aqui, ó. Vamos atualizar o José também? Vamos lá. Vou colocar, pegar o ID dele aqui, ó. Tá só José e o e-mail Caiana. Vou mudar os dados de José. Vou colocar o put, para atualizar o put, students, barra o ID que eu quero atualizar. Vem aqui no corpo, ó, e vou colocar José da Silva e vou colocar o e-mail alterado. Vou colocar assim, e-mail alterado @gmail.com. Vou enviar. Veja que ele disse que foi alterado com sucesso, apareceram os dados aqui. Vamos dar um get, listar todo mundo e vamos ver se José está lá alterado com sucesso. Olha aí, José da Silva alterado com sucesso, e-mail alterado @gmail.com. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um link para essa aplicação aí para vocês poderem baixar, poderem testar e poderem brincar um pouquinho. Lembrando que na validação de erro, a gente, para aparecer aquela mensagem bonitinha, foi o e-mail que estava errado, foi o nome que estava errado, precisa ser formatado. Então a gente precisou colocar essa configuração aqui, ó, @response_status, e colocou bad request. E aí a gente colocou esse exception handle, manipulador de exceção, e a gente configurou aqui para ele poder botar aquela mensagem bonitinha. Então é só colocar esse método utilitário aí que vai funcionar para você com sucesso. Então é isso, né? Espero que vocês consigam fazer o primeiro exemplo de vocês REST aí, que vocês possam construir a primeira aplicação, a primeira API de vocês, indo até a base de dados. E para mostrar para vocês que os dados foram cadastrados com sucesso, ó, aquele select não tinha nada na base de dados. Vou mandar executar o select aqui, ó. Vamos lá, olha aí, ó, a Maria e o José estão aqui. A Joana não está porque a gente apagou ela lá pela API. Então veja que a gente fez o CRUD completo, indo do cliente REST até a nossa base de dados, incluindo, alterando, consultando, removendo, listando. A gente fez o CRUD completo. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um abraço, fiquem com Deus.